Jesus vivo em sua igreja. Uma das vias trilhadas por Plínio para chegar à contemplação da igreja foi a análise, feita à luz do discernimento dos espíritos, da pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo, felizmente representada em uma imagem do seu sagrado coração, colocada num singelo oratório do quarto de sua mãe. Com efeito, a graça dos sacramentos, o heroísmo dos mártires e dos santos, a retidão da doutrina, a grandeza e o fulgor da liturgia e todos os demais esplendores do corpo místico estão concentrados na divina cabeça. Dela transbordam aos membros, ornando a igreja de luz, vida e grandeza. Assim, ao perceber a infinita superioridade de Jesus, pôde descobrir a fonte da qual nascia a instituição por ele fundada. Essa verdade, conhecida em teoria pelos teólogos através do estudo dos manuais, foi experimentada em toda a sua riqueza por uma criança inocente, mediante a infusão da luz do Espírito Santo. Era, de fato, uma imagem muito bonita, piedosa e tocante, diante da qual Plínio recebeu seu primeiro impulso para a oração, por diligência de Dona Lucília. As mães, em geral, fazem com que os filhos reconheçam seus pais, e é comum surgir nos lábios de uma criança que está se desenvolvendo a palavra papai ou mamãe antes de qualquer outra. Dona Lucília, porém, não agiu assim. Ela instruiu as duas crianças, Plínio e Rosé, a distinguirem em primeiro lugar o Sagrado Coração de Jesus. Ao lhes perguntar onde está Jesus, eles instantaneamente olhavam para a imagem e apontavam com o dedo. Além dessa preparação feita pela mãe, por um especial dom místico, Plínio era levado com facilidade a relacionar-se com o sobrenatural, e o que mais o atraía em sua sociabilidade era Deus, nosso Senhor. Há, na natureza, um fenômeno curioso pelo qual, quando uma criança é abandonada por seus progenitores e criada em uma outra família, chegando a uma certa idade, por mais que iludam, ela percebe não ser filha daqueles pais, experimenta uma angústia dentro da alma e anseia por conhecer os que realmente a geraram. E há casos de jovens que percorrem o mundo à procura do verdadeiro pai ou da verdadeira mãe. Da mesma forma, quando cada um de nós nasce, já está de modo consciente ou não a busca de sua origem espiritual. Daquele que constitui o modelo máximo, o pináculo, a ordem do universo. E se a natureza se acrescenta o batismo, que imprime em cada um de nós o caráter de cristão, esse fenômeno se apresenta com uma intensidade muito maior e a sede de nosso Senhor Jesus Cristo torna-se mais veemente, porque a paternidade e a maternidade humana não são perto da paternidade divina. Como foi o processo dessa procura de Deus na alma de Plínio? A providência deu-lhe uma alma profundamente crística, a ponto de, quando observou a imagem de Jesus Cristo, sentiu uma consonância maior do que aquela experimentada ao ver Dona Lucília. Vejamos agora algumas das impressões que ele teve na infância a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Em presença de nosso Senhor Jesus Cristo, o que minha alma sentia, tendo a notícia dele, que pode ter uma criança de 3 anos? Qual era essa primeira cognição e como era esse primeiro ato de adoração? Eu me lembro de mim mesmo analisando pela primeira vez a imagem do Sagrado Coração, do oratório de mamãe, tomando uma certa distância e dizendo, afinal, como ele é? E maravilhado, achando que aquela imagem atendia às aspirações do meu senso do ser e correspondia a tudo quanto eu reputava ser bom e direito, e ainda mais, punha horizontes e aspectos novos, com uma elevação extraordinária. Não só no que dizia respeito à coisa em si, mas tratando-me a mim paradignamente como eu queria ser tratado. Quer dizer, o olhar que aquela imagem pousava em mim era o olhar por excelência, do qual eu gostaria que todos os olhares participassem. E aquele era, com toda a realidade, meu Deus, Jesus Cristo, Filho de Maria, que nasceu em Belém. E isso era um primeiro olhar analítico e uma primeira afinidade, chegando às últimas cordas da alma.
Portanto, à medida que ia crescendo no conhecimento dele, abriam-se em mim zonas de alma que teriam levado muito mais tempo para se abrir ou não se teriam aberto nunca. Mas o fundo de minha alma pedia e implorava que fossem abertas, e no contato com ele encontravam o seu desabrochar completo. Acostumado a analisar as fisionomias e constituir uma ideia sobre as mentalidades, ele começava a imaginar como seriam os atos praticados pela pessoa que possuísse a personalidade que estava por detrás daquela figura. De modo instintivo, eu examinava a fisionomia dele, longamente, atentamente, meditadamente. O quanto pode caber na cabeça de uma criança? E procurava me perguntar se os episódios da vida dele condiziam com aquilo que eu imaginava da mentalidade dele, e percebia que não só estavam de acordo, mas tomavam um realce extraordinário quando praticados por aquele varão, com aquele rosto e com aquela atitude. Aquele rosto explicava o episódio explicava o rosto, e eu me sentia, portanto, na verdadeira pista de entender como ele era. Ou seja, aquela imagem representava Nosso Senhor com propriedade, e olhando-a, o pequeno Plínio considerava o quanto os traços ali reproduzidos pelo artista somavam-se aos das outras imagens que via nas igrejas ou em livrinhos de religião, e também concordavam com todas as histórias sobre ele, ouvida dos lábios de Dona Lucília. O autor é levado a acreditar que muitos dos fatos da vida de Jesus descritos por Dona Lucília ao filho, quando menino, por exemplo, as parábolas, as curas, a tempestade acalmada ou o andar sobre as águas, a tal ponto entravam a fundo em sua alma que, a partir da narrativa da mãe, ele chegou a construir para si uma certa noção de como devia ser Nosso Senhor. Não era, porém, uma ideia qualquer, fruto da pura ascese, mas uma visão a respeito do Nosso Senhor que é a mais alta possível na terra. Porque provinha da ação do Espírito Santo através de graças místicas, aliadas ao senso de reversibilidades, ao discernimento dos espíritos e, sobretudo, ao dom de sabedoria nele já existentes. Continua o Dr. Plínio. Eu dizia como ele tem o jeito daquilo que ele ensinava e daquilo que ele fazia. E como confere, para fazer todas as coisas, só sendo esse homem. E esse homem só podia fazer coisas como aquelas. Era de fato o homem Deus. Que divino! Como se deve ser assim? Que padrão, que perfeição, que incomparável! Ele aparece sobre o lago de Tiberíades e, a caminhar sobre as ondas, ou deixar os apóstolos pasmos, porque se transfigurou. Mas ele é este varão. Eu seria capaz de conferir a ele uma caderneta de identidade, se fosse preciso. De tal maneira, eu acho perfeito o vulto divino, o gesto, a superioridade misericordiosa, inesgotável da face dele. Em seguida, seus pensamentos o levavam a descobrir a Igreja, o desdobramento de todas as maravilhas contidas no Sagrado Coração de Jesus. Confusamente, eu percebi o seguinte: uma imagem é uma coisa muito bonita, mas não tem vida, e eu quereria conhecê-lo em estado vivo. Comecei então a perceber que ele vivo estava na igreja, e se perguntava, se ele estivesse de fazer a igreja, tê-la-ia feito como ela é? E chegava à conclusão que sim, ela era por inteiro o que ele devia fazer, donde então uma confirmação da fé originária. Todavia, esse conhecimento sobrenatural de Nosso Senhor, enquanto comunicando a vida e a graça a seu corpo místico, não foi a única via percorrida por Plínio rumo ao luminoso mistério da Igreja. Também a consideração da ordem do universo, à luz do seu senso das arquetipias, o levaria a encontrá-lo no cume de todas as criaturas. A procura das arquetípias em busca da Igreja. Vimos nos capítulos anteriores o quanto este dom de arquetipizar era a raiz de toda a contemplação deste menino.
Nos trechos a seguir, Dr. Plínio tentará explicá-lo de forma ainda mais clara, mostrando como esse discernimento profundo estava relacionado com sua vocação e lhe fora concedido com vias a compreender e amar a Santa Igreja Católica. Ao longo de toda a vida, desde bem pequeno, houve no meu espírito uma tendência para arquetipização, não no senso de me iludir, achando algo arquetípico, quando, na realidade, não era, mas pensando mais ou menos o seguinte: se isto fosse perfeito, como seria? E julgando mais por aquilo que deveria ser do que pelo que era. Eu não tinha lucidez para exprimir isto assim, mas é o que estava no meu espírito. Acho que era uma graça. E isso se dava desde que me lembro de mim mesmo, já na pré-idade da razão, na formação dos primeiros princípios. Isto se aplicava não apenas à esfera religiosa, ou seja, a uma imagem, um tabernáculo ou a uma pintura sacra, mas, como ele declarou várias vezes, a tudo o que via, desde o mais modesto como uma folha de papel, uma pedra ou um abajur, até uma taça de cristal, uma colher de prata, uma sineta, um lustre, uma janela ou inclusive uma pessoa. Por exemplo, o panorama de Veneza, cujo retrato ele encontrou através da lente de aumento de um simples pesa-papéis de vidro, o atraiu enormemente. A ideia de uma cidade construída sobre as águas logo levava a desejar um mundo na mesma linha de Veneza, porém sublimado. E tinha o gáudio de imaginar como seria a virtude dos que ali morassem, em coerência com aquele cenário do grande canal, num convívio de homens voltados para o mais alto, aos quais a matéria não perturbasse, mas fosse uma aliada e vassala do espírito, como o plebeu serve com o enlevo o nobre. Esse movimento de alma, de tal modo, se enraizou em seu espírito, que quando menino não se separava suficientemente a arquetipia da realidade. Só mais tarde, com o decorrer dos anos, foi capaz de distinguir o concreto do plano ideal. Todavia, tão intensa era a tendência para a arquetipização, e com tanto amor e empenho ele voava para esse mundo das arquetipias, que guardava mais na lembrança o objeto perfeito, produto do dom do Espírito Santo em sua alma, que aquele de fato existente. Eu guardava essas reflexões para mim mesmo, na medida em que as primeiras divagações de uma criança possam merecer o pomposo nome de reflexão, mas se vê bem o caminhar do Espírito para onde ia, para a beleza perfeita, para a magnificência incomparável, para aquilo diante do qual eu, chegando, dissesse: afinal, bastou, afinal, eu o encontrei e o tenho, eu sou feliz. Ora, o estar com a mente povoada por esse mundo sublime é mais do que receber uma revelação ou visão, pois significa ter uma tal união com Deus que, em todas as coisas, remete-se de imediato para o mais elevado. Este é, segundo a teologia, um altíssimo conhecimento conferido pelo dom de sabedoria, último estágio antes da própria contemplação de Deus. Assim, o pequeno Plínio começou a construir um universo hipotético que sabia não existir, mas tinha a ideia de que, se os homens amassem o que ele admirava e correspondessem àquilo que era sua missão expor algum dia toda a humanidade, este mundo aparentemente irreal se faria de alguma forma. Seria então implantada uma nova era histórica e realizar-se-ia o pedido do coração composta por nosso Senhor Jesus Cristo e repetida ao longo de 2000 anos de cristianismo. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bem mais tarde, quando eu tinha 20 e tantos anos, descobri ser esse meu anseio subconscientemente anseio do céu, e haver na terra uma porção de criaturas que, numa escala de valores mutável, conduzem a alma, degrau por degrau, até essa beleza absoluta que, em última análise, toca em Deus. Era aquilo que minha alma procurava sem o saber, naturalmente,
Senti-me radiante quando encontrei a perfeita harmonia entre essa tendência última da minha alma e a revelação e a doutrina da Santa Igreja Católica. Tanto mais que eu percebi, logo quando comecei a estabelecer essa harmonia, que na ordem das criaturas este céu é a Igreja. Desde que eu saiba ver e entender a Igreja, ela é a alegria aberta pelo qual se vê o céu. Um edifício material carregado de imponderáveis sobrenaturais. No entanto, para sustentar a sua vocação, ele precisava se apoiar em arquétipos. O que fez a providência? Ofereceu-lhe uma igreja do Colégio dos Padres Salesianos, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, onde ele concebesse uma ideia a respeito da ordem da criação, do sobrenatural, das verdades da fé e do céu. E não só isso, mas um lugar que representasse a Igreja enquanto instituição e no qual ele sentisse em si quem é Deus nosso Senhor. É o que afirma no trecho a seguir. Na Igreja do Sagrado Coração de Jesus havia algo arquetípico, mais ou menos esparso pelo ar, do qual estou certo de que era uma graça. Quero dizer, tudo o que eu via lá era arquétipo e arquetipizado. Admito que, a rogos de Nossa Senhora, Deus desejasse que eu fosse propenso a esta operação psicológica, mental, natural, de arquetipizar, de modo que me concedesse graças nesse sentido, para eu conseguir realizar minha vocação. Não foi por acaso, portanto, que a providência determinou que Plínio nascesse e vivesse sua infância nas proximidades desse templo e o frequentasse, de modo a ser o edifício no qual ele conhecesse misticamente a Santa Igreja, levando em consideração que para Deus tudo é possível. O autor pensa ter querido, ele, que essa igreja fosse erguida, entre outras razões, para preparar e formar esta alma. De fato, ali Plínio sentiu e discerniu uma graça muito grande, como em nenhum outro lugar do mundo, nem sequer em catedrais famosas. É interessante ao leitor conhecer a gênese deste edifício sacro. São João Bosco, já em idade avançada, construiu em Roma, a pedido do Papa, uma igreja dedicada ao coração de Jesus, situada juntamente com o oratório salesiano, em frente à estação ferroviária Termini, na intenção de recolher os meninos que lá chegavam das diversas partes do interior da Itália. Embora as dificuldades para finalizar a obra parecessem intransponíveis, Dom Bosco viu com a igreja a dedicação do elegante e pomposo templo, onde se realizariam verdadeiros milagres. Pouco tempo depois, os salesianos edificaram em São Paulo, no bairro dos Campos Elíseos, uma igreja com menores dimensões, guardando o mesmo estilo da erguida em Roma. Todavia, no parecer do autor, que este rezando várias vezes e por longo tempo em ambos os templos, a bênção se faz ainda sensível no Brasil. Quem entra no Santuário do Sagrado Coração de Jesus em São Paulo encontra um templo católico. Quem entra no Sagrado Coração de Jesus em São Paulo encontra um templo católico, com a definida nota salesiana. É um ambiente material que, entretanto, envolve o visitante num clima de caráter profundamente religioso, pois os altares, as imagens, os vitrais, as pinturas, a decoração e tudo o que há ali o faz sair dos problemas e do contexto em que vive e se elevar a um patamar de sacralidade e de paz. Algo que acolhe, restaura, convida à perfeição e indica com clareza o caminho escolhido para a providência para ser íntegro. A nave central em cujo teto vê-se nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando o seu sagrado coração a Santa Margarida Maria Alocchi, tem dimensões idealíssimas entre o comprimento, a largura e a altura, e causa uma impressão de bem-estar extraordinário. No fundo, a cúpula, numa perspectiva mais baixa, dir-se-ia ter sido arquitetada por um cálculo angélico. À frente, no fulgurante altar, destaca-se o símbolo do Padre Eterno sobre o tabernáculo.
Lembrando a onipresença de Deus, atrás, no coro tão distinto, sobressaem os tubos do órgão, as colunas, erguendo-se com simplicidade e, ao mesmo tempo, com nobreza. Tem uma espessura exata, sem serem demasiado grossas ou finas. E os corredores laterais, nos quais se abrem atraentes altares, também possuem excelente proporção. Tudo cria uma sensação de antecâmara do céu e quase se tem vontade de dizer, parafraseando São Pedro no Tabor, conforme Mateus 17,4: Senhor, montemos 3 tendas e permaneçamos aqui em oração, sob o governo do Sagrado Coração de Jesus e na companhia de Nossa Senhora Auxiliadora, de São João Bosco e de nossos anjos da guarda. À frente do fulgurante altar, destaca-se o símbolo do Padre Eterno sobre o tabernáculo, lembrando a onipresença de Deus. Atrás, no coro tão distinto, sobressaem os tubos do órgão, as colunas erguendo-se com simplicidade e, ao mesmo tempo, com nobreza, têm uma espessura exata, sem serem demasiado grossas ou finas. E os corredores laterais, nos quais se abrem atraentes altares, tudo possui excelente proporção. Tudo cria uma sensação de antecâmara do céu e quase se tem vontade de dizer, parafraseando São Pedro no Tabor: Senhor, montemos 3 tendas e permaneçamos aqui em oração, sob o governo do Sagrado Coração de Jesus e na companhia de Nossa Senhora Auxiliadora, de São João Bosco e de nossos anjos da guarda. Analisamos anteriormente como Plínio já desabrochara para o uso da razão com o dom do Espírito Santo muito acesos, vivos e intensos, sobressaindo entre eles o de sabedoria, secundado pelo discernimento dos espíritos. Outro dom que a providência lhe outorgou, após ter ele discernido a grandiosa bondade da mãe. Foi uma fina e riquíssima percepção mística recebida ao entrar pela primeira vez no santuário do Sagrado Coração de Jesus e descobrir os imponderáveis que pairavam naquela atmosfera diáfana. Tais graças, concedidas a Plínio aos 3, 4 ou 5 anos, acompanharam-no sempre e marcaram toda a sua vida. Ademais, ele correspondeu a elas com tanta fidelidade e amor que se gravaram em sua alma a ponto de tê-las na memória décadas depois. Eis alguns testemunhos. Mamãe me levava à missa aos domingos com ela, na igreja do Sagrado Coração de Jesus, e o edifício material da igreja exercia sobre mim um efeito sobrenatural da graça, de sua suavidade, de uma majestade doce e acolhedora, embebida de uma tristeza compassiva, mas que pedia compaixão ao mesmo tempo, e de algo no qual minha alma se sentia como diante do modelo perfeito que queria ter, em que tudo me falava de seriedade e de bondade. Eu passava perto da igreja e tinha a impressão, uma impressão psicológica, de que não correspondia a uma realidade física, de que quase saía de lá um ar banfazejo, uma espécie de bálsamo. Ao transpor os umbrais da igreja e entrar, era um ambiente em tudo diferente do que havia fora. Eu pensava, uma parede de tijolo dessa grossura, de um lado de ouro, ou melhor, de um lado e de outro da parede, 2 mundos. Um era o mundo moderno com seus ruídos, seus barulhos, suas crenças, sua profanação contínua de tudo quanto é sacral, todos os seus horrores. O outro, tranquilo, e o símbolo dessa tranquilidade para mim era a lâmpada do Santíssimo Sacramento, rubra, não imóvel, nada do neon. A impressão que se tinha é que a água benta das pias se evaporava e passava ao estado de vapor bento. Respiravam-se as bênçãos que havia no ar. Como eram essas bênçãos? Penumbra, recolhimento, seriedade. Dentro dessas paredes, tudo estava de acordo com tudo, no orientar-se supremamente a Deus, sob o sorriso e a intercessão de Maria.
A ideia em comum a respeito de Plínio seria de que, à semelhança de muitas almas místicas, estando ele diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, passaria a olhá-la e esqueceria o teto pintado, o toque do órgão, as colunas, fossem elas de marfim, de pérola, de tijolos ou de barro. Todo o resto seria secundário, pois só lhes importaria o Sagrado Coração de Jesus. Porém, não era assim para Plínio. Por causa de seu chamado a contemplar a ordem do universo e de sua busca das arquetípias, ao entrar na igreja, sentia atração pelo todo. Vejo que qualquer linguagem é insuficiente para exprimir bem o que quero dizer. Mas o que sentia era como um espírito espalhado pelo ar, uma mentalidade difusa que parecia dizer algo através de cada um dos elementos do decor. Este conhecimento não procede dos sentidos, mas vem das mãos de Deus, que entra em contato direto com a pessoa. Por isso, Dr. Plínio não encontrava no vocabulário termos para descrever a ação profunda da graça no fundo de sua alma. Contudo, vê-se bem que aquele todo, tão grande e amplo, era o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio nosso Senhor, e do qual fazem parte Nossa Senhora, os santos, os fiéis ali presentes, e também uma senhora que rezava de joelhos ao lado e a quem ele conhecia muito de perto, Dona Lucília. Nessa experiência sobrenatural está expressa sua vocação no mais elevado grau, porque ele, enquanto católico, analisava o reflexo da ordem do universo na obra-prima de toda a criação de Deus, a Santa Igreja. E, ao mesmo tempo, de dentro da ordem do universo, ele analisava a Igreja Católica. A seguir, percorramos junto com o pequeno Plínio o interior do santuário do Sagrado Coração de Jesus. Através de suas palavras, ele nos desvendará a beleza e a sacralidade dos diversos aspectos desse templo. Os vitrais, o órgão e as imagens dos santos. Eu me vejo a mim pequenino, saindo fortuitamente da sacristia da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, entrando na nave central e olhando, por exemplo, um desses vitrais existentes na Capela Mor, nos dois lados, com algumas cores, vermelho, verde, amarelo, e tendo tanto quanto uma criança podia ter a seguinte impressão: como eu vou bem com aquilo. Como aquilo diz alguma coisa à minha alma, que eu sinto, mas sinto até o fundo, sob a forma de uma harmonia. São várias cores harmônicas entre si, e eu sou harmônico com aquela harmonia. Há algo no meu interior que canta, que música, que se distende, que se alegra em presença daquilo, como eu não sei explicar. Em outra ocasião, escutando o órgão, Plínio teve uma intuição sobrenatural intensíssima. Com um pendor musical mais acentuado do que aparentava, pois ele não costumava externá-lo, ficou extasiado com aquele som ordenado. Para ele, cada nota como que continha as vizinhas, de modo que se revertiam nas outras e se amavam entre si. Com a inteligência e, sobretudo, com a sabedoria que possuía, ele soube admirar no órgão o que talvez o organista que o tocava não soubesse, e achou aquilo tão sublime que logo o transcendeu para o arquétipo. Parecia-lhe ouvir a própria voz da igreja. E pensava, se esta igreja fosse um ente humano, a voz dela seria semelhante a um órgão. E dir-se-ia que, uma vez na história, um homem falou de tal maneira que todas as sílabas pronunciadas por ele tiveram o timbre de um órgão. Quem terá sido esse homem? Como o espírito dele chegou até essa pessoa que fez esse instrumento? Eu não era capaz de explicar, mas por inocência eu concebia desde logo como era o órgão ideal. Por quê? Percebia que as pessoas ou gerações que modelaram o órgão queriam exprimir o temperamento da alma piedosa em todos os seus mais diversos matizes. A Revolução nos apresenta a ideia de que os diversos matizes de nossas almas são inimigos entre si.
e o órgão nos mostra o contrário. É um modo tão elevado de passar de uma matiz para outro, que se vê ser um matiz amigo e irmão do outro. E por assim dizer, se transformar no outro com alegria. E se nós executarmos no órgão uma música de Requiem, notaremos como o Requiem ama o Magnífica e o Magnífica ama o Requiem. Isso é o equilíbrio. O próprio do equilíbrio é exatamente essa doce passagem por toda a gama dos matizes virtuosos, sem ranger, pelo qual a pessoa, passando da dor para a alegria, se rejubila, e passando da alegria para a dor, compreende o lado majestoso e augusto da dor, e se cobre de crepes, com a sensação de aumentar a sua própria dignidade. Essas mudanças me faziam ver como era a alma católica e me levavam a procurar no órgão o correspondente a isso. Se essas eram as delícias auditivas e visuais deste menino no santuário do Sagrado Coração de Jesus, no que consistia uma delícia mental? Não era nenhuma explicitação teórica sobre a Igreja enquanto sociedade hierárquica, constituída de clero e povo, mas um tomar contato vivo com a liturgia. As expressões do sacerdote, o cântico do prefácio da missa, os fiéis se levantando para a comunhão, um sussurro de preces, as atitudes das imagens dos santos e todo o clima de bondade e santidade reinantes. Certa vez, em conversa com o autor, Dr. Plínio chegou a dizer que, contemplando as imagens, era tomado por uma graça mística em virtude da qual praticamente não via a imagem, mas via sim a vida que estava por detrás, ou seja, o santo representado, é o que ele descreve aqui. O católico arquétipo era facílimo de conhecer no que transluzia dos santos, e a ideia de que existe alhures homens perfeitos que estão em relacionamento entre si, cheios do Espírito Santo, formando uma sociedade sob o sorriso de Maria e a presidência ou monarquia de Deus. Esta ideia dava-me um voo muito rápido para o sobrenatural. Aquelas imagens, ao longo das naves do coração de Jesus, eram para mim uma coleção imponentíssima dos santos, arquetipizados. Eu vi o rosto de todos aqueles santos e dizia: está vendo? A Igreja quer que seja assim. Isto se verificava sobretudo em relação aos dois anjos, colocados nos extremos do altar principal, a uma pequena imagem do apóstolo São Pedro, cópia reduzida da grande estátua do pescador em Roma, e uma imagem muito bonita e bem feita de São João Bosco em pé, situada na área lateral esquerda, próxima ao altar do Sagrado Coração de Jesus. Ele dizia ter discernido muitas vezes a alma de São João Bosco através daquela imagem, ficando-lhe a impressão de o conhecer exatamente como fora na realidade, ou seja, um homem muito unido à providência, sempre disposto a auxiliar aqueles que enfrentassem problemas sem solução e necessitados, portanto, de uma ação providencial. Ali nasceu uma devoção profunda de modo a, mesmo depois de muitos anos, quando o Dr. Plínio entrava na igreja, deter-se todas as vezes diante dessa imagem para rezar, pois acreditava São João Bosco tê-lo acompanhado inúmeras vezes, livrando de situações bem complicadas. Vemos de forma muito sintética o fenômeno místico contemplativo que sucedia com ele ao adentrar um recinto sagrado e sentir a igreja com os braços abertos, acolhendo-o como mãe. A feeira do ambiente era pretexto para a iniciativa de Deus Pai em busca dele, a lhe arrebatar e falar do fundo da alma, conforme está no Evangelho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, é impossível por esforço próprio, seja de inteligência ou de vontade, alguém dar um passo em direção a Nosso Senhor sem ter sido fascinado primeiro por Deus. Assim,
Plínio foi galardado desde esse tempo com graças operantes que incidiam sobre o dom da sabedoria, fazendo-o experimentar aquilo que ele entendia pelo raciocínio e moviando a exclamar cheio de consolação: ah, que harmonia entre este vitral, este órgão, esta imagem, esta luz e esta sombra, esta serenidade e este silêncio que existem aqui. Como eu consono com isso. Há algo imponderável que não consigo explicitar, mas tudo isso me leva a compreender como será o céu. Se, como ensina ainda a teologia, quando uma graça ilumina um dom, todos os outros se acendem. O dom de sabedoria despertava nele o dom de piedade, o dom de ciência, o dom de temor e os demais dons, convidando-o a subir sempre mais. Dr. Plínio conta estes fatos com sua habitual despretensão. Entretanto, eles revelam um altíssimo chamado, em tão tenra idade, a um conúbio sobrenatural com a Igreja. Era ela, a Igreja, que já estava deitando os seus fundamentos, levantando suas paredes, delineando os vitrais e fazendo ressoar o órgão dentro de sua alma. Uma grande e misteriosa atração pela Igreja. Como consideramos no capítulo precedente, Plínio não tardou a fazer uma correlação entre o que antes ele já tinha visto pelo discernimento dos espíritos na alma de sua mãe terrena e tudo aquilo que misticamente sentia de grandioso, de santo, de divino na Igreja. Foi percebendo, portanto, haver um fio contínuo unindo sua mãe à Igreja. Vejamos o que ele diz. Ao longo de vários domingos, eu ia fazendo a ligação entre a igreja e o órgão, e depois com mamãe que estava ao meu lado. Eu via a mamãe rezar, tinha proximidade física com ela e dizia: ela e a igreja têm um tal ou qual reversibilidade, o edifício material, aquele padre, as atitudes do padre no altar. Eu sabia que aquilo se chamava missa e que ele estava rezando por nós, mas o que era a missa não sabia. Os parâmetros dele, os vitrais. Eu diria serem os vitrais o órgão em cores e o órgão o vitral em som. E diria que tudo isso na alma de mamãe. E diria que tudo isso está na alma de mamãe também. Aquela reversibilidade que passava da pintura para o vitral, do vitral para o órgão, do órgão para a liturgia, lhe parecia simbolizar uma alta virtude, cuja fonte brotava ali mesmo. E ele se punha diante da questão: de onde vem isso? Minha mãe é fruto da Igreja. Essa experiência era um prolongamento do que ele tinha no convívio com Dona Lucília. E por outro lado, o órgão, os vitrais, as imagens, as proporções, a bênção eram reflexos ampliados de sua própria mãe. A Santa Igreja abrangia a mãe, era a raiz, a causa, a origem de toda a maravilha, de toda a graça, de toda a santidade. E ele exclamou de si para consigo, no contato com ninguém, nem mesmo com mamãe, e era dizer tudo. Eu sinto o que eu sinto aqui. Note-se a ousadia da frase, porque isso não costuma acontecer com uma criança de 3 anos. Pelo contrário, o normal é que tenha paixão pela mãe e que esta seja tudo para ela. Mas neste caso, acima da mãe, estava a Igreja. Como definir o que ele sentiu? Em várias impressões se reduziram ao unum com o substantivo em maiúsculas. Deus. Foi de fato uma experiência concreta e sensível de quem é Deus, na sua grandeza e no seu sagrado, enquanto Criador da ordem do universo e bondoso protetor dos homens. Ele mesmo nos explica o ocorrido naquele instante. Eu não posso me esquecer de um episódio que se deu comigo na Igreja do Coração de Jesus. Não foi só uma vez, mas uma ficou-me mais marcada na memória como sendo um episódio arquétipo. Eu estava assistindo à missa e já conhecia razoavelmente a Igreja. De repente, se formou no meu espírito a noção de que aquilo era um conjunto. Eu constatei as reversibilidades de tudo, e eu percebi melhor que havia por detrás um espírito, uma alma, alguma coisa superior. Deus, nosso Senhor,
o Divino Espírito Santo, que dava sustentação àquilo e fazia com que tudo brilhasse com aquela fisionomia. E aquela fisionomia do Unum era um reflexo muito fiel, preciso, exato e rico do próprio Deus. Discernindo a psicologia da Igreja. Eis que uma acentuadíssima característica da espiritualidade de Dr. Plínio, discernir a mentalidade da Igreja. O autor pensa que ele devia ter algumas visões místicas a esse respeito que não contava, e das quais em certas ocasiões apenas lamentava uma ponta do véu, pois em inúmeros de seus depoimentos ao longo da vida transparece com clareza uma graça especial do Espírito Santo, dada a ele enquanto filho da Igreja e certamente em razão de sua missão. Esta graça conferia-lhe uma compreensão da Igreja, já quando menino, muito mais completa do que alguém até esse momento tivera. Pode-se dizer que, tal como São Bento, era atraído pela contemplação, São Francisco pela pobreza e São Tomás de Aquino pela teologia, a ponto de aos 5 anos se perguntar: quem é Deus? Da mesma maneira, Dr. Plínio tinha uma grande e misteriosa atração, um misterioso encanto, um misterioso enlevo em relação à Igreja. Se seu discernimento dos espíritos aplicado à humanidade era o mais amplo possível, tornava-se ainda mais profundo e penetrante em face da Igreja, segundo ele mesmo reconheceu. Por uma graça que, creio eu, participa da família do discernimento dos espíritos, assim como habitualmente eu vejo uma pessoa e noto o estado que está. Também me é possível discernir as bênçãos que pairam num determinado ambiente. E neste sentido, toda a Igreja tinha para mim uma, como que personalidade, uma característica individual que eu discernia por inteiro, como se fosse a psicologia de uma pessoa. Daí decorria uma visão religiosa de todas as coisas, trazendo como consequência que ele, ao conversar, comentar ou fazer alguma conferência, transmitisse aquilo que vira e tecesse explicitações cheias de sabedoria. Quais os termos por ele usados para explicar o que é a Igreja? Merece especial atenção o trecho a seguir, porque denota a grandeza de horizontes por ele abrangidos. Quando vejo a Igreja Católica no seu conjunto, como, por exemplo, julgo vê-la quando estou na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, considero uma totalidade que, de fato, abarca todos os homens que existiram, existem e existirão. Essa perfeição está nela, e eu, olhando, vejo nela toda a história da humanidade. Quer dizer, a Igreja com toda a sua potencialidade, do que ela foi, do que ela é, do que ela deve ser na sua santidade. Quem poderia afirmar ter visto a Igreja Católica no seu conjunto? No entanto, Dr. Plínio trata disso com a simplicidade de quem toma um copo d'água, afirmando ter visto a humanidade inteira, os homens que morreram, os que existem e os que virão. Não significa que ele tenha feito uma classificação de cada um em particular, mas deles no seu conjunto, ou seja, de toda a Igreja, semelhante ao fenômeno acontecido com São João Bosco, quando chegou à antecâmara do céu e contemplou todos os alunos salvos por seu apostolado, sem, contudo, vê-los individuados. A Igreja me parece uma alma imensa. Para nós, porém, é difícil entendermos o altíssimo quilate das graças recebidas por ele, porque precisaríamos conhecer a fundo o que é a Igreja. Com isso, por mais que analisemos, chegamos à conclusão de não ser ela abraçável por nós, tanto do ponto de vista puramente doutrinário, quanto por sua beleza acima de qualquer imaginação, dado seu caráter de instituição divina. Qual homem capaz de idealizar o corpo místico de Cristo? Para conhecer a Igreja em todo o seu fulgor, é preciso, em certo momento, sentir no íntimo da alma o que ela é. E o autor utiliza o termo sentir, porque de fato dir-se-ia ser um gosto místico, um ouvir, ver, respirar e inclusive quase apalpar a Igreja.
Sem uma luz do Espírito Santo, tudo se reduz a um teorema de matemática que poderá servir de base a longas conferências ou a grossos livros teóricos, nos quais se deitará apenas a inteligência, mas não o coração. Recorramos a uma metáfora, a fim de bem entender a diferença existente entre o conhecimento intelectivo e o experimental, ou seja, proveniente de uma graça mística. Suponhamos que alguém nunca houvesse comido uma determinada fruta, por exemplo, o mangostão. Descrevam-na como uma fruta de tamanho médio, de casca rude, cor de beterraba, que uma vez aberta tem no seu interior gomos de um branco nível, cujo sabor aveludado se assemelha como o da cereja misturada com o mel. Todavia, para essa pessoa não basta a definição abstrativa, ser-lhe-á preciso tomar um mangostão nas mãos, pôr a polpa nos lábios e provar. Aí sim, em função dos sentidos, em sua mente, configurar-se-á uma síntese de tudo, casca, cor e sabor, e ela logo tirará suas conclusões e estabelecerá um juízo. Com o pequeno Plínio, este fenômeno sobrenatural, à maneira de um contato direto com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, tocou de tal modo a sensibilidade que ele chegava a considerá-la como uma pessoa. Figura mística que ele evidentemente criava para bem explicar aos demais o que se passava no fundo de seu coração. Vendo todos esses aspectos da igreja, vinha-me às vezes uma impressão curiosa. Eu dizia, a igreja parece uma pessoa. Não parece uma instituição, mas uma alma imensa que se manifesta de 1000 formas, que tem movimentos, grandezas, santidades, perfeições, como se fosse uma só alma, que se exprimiu através de todas as igrejas católicas do mundo, de todas as imagens, de todas as liturgias, de todos os toques de órgão, de todos os dobrares de sino. Essa alma chorou com os réquiens, ela se alegrou com os bimbalhares dos sábados de aleluia e das noites de Natal. Ela chora comigo, se alegra comigo. Eu mais vejo na igreja uma alma do que uma instituição. No trecho seguinte, Dr. Plínio mostra-se mais profuso na descrição. O que eu vou dizer é naturalmente o Divino Espírito Santo, mas quando se é pequeno, não se diferencia bem. Fica-me a ideia de que a igreja era uma instituição viva, como um espírito próprio, andando e reagindo como se fosse uma pessoa ao longo da história, com todas as misericórdias da mãe, paciências da mãe, dignidades da mãe, savoir-faire da mãe, jeitos da mãe, é uma igreja-mãe. A mãe mais aconchegada, mais íntima, mais bondosa, mais perdoante que se possa imaginar, mas também a rainha mais digna de louvor que se possa imaginar, e a guerreira virginal, a la Santa Joana d'Arc, capaz de todas as vitórias, sem perder a delicadeza feminina, com efetiva força, sobrepujando todos os marechais, inspiradora de todos os heróis. A partir de então, nasceu nele um amor sempre crescente, amor de devoção, de maneira que durante toda a vida a igreja foi sua paixão mais estranhada. Amor puríssimo, inteiramente desapegado, amor de escravidão que, entretanto, não o oprimia, mas lhe trazia liberdade. Um tal amor que era quase uma adoração pela igreja. Acontecesse o que acontecesse, ele estava disposto a servi-la. A Igreja Católica é para mim mais do que meu pai, mais do que minha mãe, mais do que minha vida, mais do que tudo que eu possa ter. A Igreja Católica eu a amo como um amor tal, que nem tem laivos de adoração, porque ela é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Um místico conúbio com a Santa Igreja. Dr. Plínio vinha sendo trabalhado desde o seu nascimento, ou quiçá antes, por uma graça que o conduzia a efetuar um desposório místico com a Santa Igreja. Fenômeno singular, pois essa aliança sobrenatural quase sempre se verifica entre a alma e Deus, apresentando-se este, a maioria das vezes, sobre os traços da humanidade santíssima do Salvador. Dr. Plínio é um dos poucos da história a fazer um conúbio com a Igreja. Já na infância, sem conhecer o nome e o fenômeno, devido à tenra idade, ele realizou esse matrimônio espiritual de uma profundidade inimaginável,
entregando-se sem limites e unindo-se a ela com laços eternos. Eis suas palavras. Como eu gosto dessa alma! Tenho a impressão de que minha alma é uma pequena ressonância ou uma pequena repetição dela. Tudo de que gosto é como essa alma, e essa alma é com tudo de que gosto. Só gosto dessa alma, e as outras coisas não gosto, pois nada valem. Sei que isso, a maneira de alma, não é uma alma, mas é o ideal da minha vida. Algo faz sentir-me um pouco como uma gota d'água espelhando o sol. Sou gota d'água, ali está o sol, mas olhando para a gota podemos ver refletido o sol inteiro. A maneira de miniatura e de reflexo, não substancialmente, contendo inteira essa alma. Aqui é abordado mais uma vez um ponto pouco comentado, mas riquíssimo, misterioso e pinacular dentro da Igreja, que o autor julga ter sido o hífen neural, pelo qual Dr. Plínio se identificou com ela. Uma visão excelsa de toda a criação, transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto cabeça, a esposa mística. Essa visão, levada até as últimas consequências, redunda na ligação desta mesma ordem do universo com o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro de quem tudo está e fora do qual nada existe. Com efeito, Deus está presente em todas as coisas de vários modos, por essência, isto é, mantendo a cada instante o que criou, por potência, porque tudo está submetido a Ele, que tem poder de aniquilar qualquer criatura, e por presença, pois desde a eternidade está sob o seu olhar. No entanto, essa teoria das três presenças, que em geral se estuda nos textos dos teólogos, na Igreja, encontra-se de forma viva. A visão sacral a respeito da ordem do universo, transfundida pela Igreja na alma de Dr. Plínio, o definia inteira e profundamente, e deu consistência à sua vocação, pois antes mesmo de conhecer a doutrina sobre a Igreja Católica, a graça e tudo quanto depois veio a saber, ele amou a ordem com toda a força da alma, porque intuía a correlação dele a Deus. A descrição a seguir é elucidativa a este respeito. Há uma coisa que se poderia chamar a espinha dorsal do meu pensamento e que traz consigo um amor graduado a tudo quanto é verum, bonum e pulcrum, verdade, bondade e beleza. Este amor constitui o elemento fundamental através do qual eu me uno à Santa Igreja Católica. É porque eu conheci a Santa Igreja Católica como foco dessa atitude de alma e aconselhando de todas as maneiras e a todo o propósito, que eu amei de tal maneira a Igreja. Mas é porque eu amei este princípio originariamente. E isto dá à alma muita ordem e também muito desapego. Pois, com esta ordem, vem o gosto de amar todas as coisas, sem ser pela relação que elas têm consigo, que elas têm comigo, mas pela relação que elas têm com Deus. É a prática do amor a Deus. Assim, ele se desenvolveu numa fidelidade plena à aliança estabelecida desde o primeiro momento em que sentiu a consonância com a alma da Igreja. O trecho seguinte é uma profissão de fé e, ao mesmo tempo, uma confissão desse sentimento. A atitude da minha alma em todos os dias, em todos os minutos, em todos os instantes, é procurar com os olhos da Igreja Católica, estar imbuído do espírito dela, tê-la dentro da minha alma, ter-me inteiro dentro dela, viver só para ela, de tal maneira que eu possa dizer ao morrer: realmente eu fui um varão católico e todo apostólico, romano e romano. Se querem me conhecer e me seguir, procurem ver de que maneira existe na minha alma o espírito da Igreja. Como poderia este amor ser como é, sem que eu visse a Igreja de um determinado modo? Aquilo que se ama, ama-se porque se viu, ama-se porque se compreendeu, ama-se, enfim, porque se aderiu de toda a alma. Mas de um modo tal que a palavra aderir é fraca,
se entranhou, se penetrou, se deixou penetrar, se estabeleceu um conúbio de alma, tanto quanto a fraqueza humana o permite, indissolúvel e completo, para a vida e para a morte, para o tempo e para a eternidade. Essa é a nossa presença, a Igreja Católica, e se pode dizer, de algum modo, o que São Paulo disse a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sem a Igreja Católica eu não teria sabedoria. Em diversas conferências ao longo dos anos, ele afirmou taxativamente ter tomado a Santa Igreja como modelo, numa postura de contínua obediência. Desde pequeno, olhando a Igreja Católica, e não só ela, mas aquilo que dela se derramou na sagrada civilização cristã, eu tomei tudo como certo, infalível, indiscutível, ponto por ponto, procurando fazer a indagação cada vez que eu não entendia uma coisa. E a pergunta era: qual o princípio de sabedoria que há por detrás? Preciso adivinhar e conhecer esse princípio de sabedoria. E este foi o enlevo de minha vida inteira. A Igreja, enquanto atuamos nos dogmas, nas leis, nas disciplinas, nas instituições, nas maiores como nas menores coisas, até na forma do paramento de um sacerdote. Se seus olhos pousavam, por exemplo, na celebração da missa, ele analisava os gestos, o vagar com que o padre e os coroinhas se deslocavam no presbitério, as reverências que estes faziam rezando o confiteor, as esplêndidas cores dos ornamentos, e se perguntava: quem inventou isso? Qual foi o homem que pela primeira vez determinou que na missa deveria se fazer assim? Não foi um homem, foi a Igreja. E de uma minúcia ele colhia uma compreensão densa, permitindo-lhe adentrar mais no espírito da Igreja. Só depois vinha a saber que a alma da Igreja Católica é o Espírito Santo. Ele, presente em todas aquelas manifestações, sugeriu aos homens da Igreja selecionar ao longo dos séculos aquelas maravilhas. Ele é que fez nascer na Igreja estes reflexos de Deus. Havia tão só um pormenor que lhe causava certa estranheza: a casula eclesiástica, cuja forma tinha a aparência de um violino. Ele, porém, dobrava-se e pensava consigo: com todo o respeito devido, esse violino é a única coisa que não me agrada. Bem, é da Igreja. Provavelmente eu estou errado. Vou suspender o juízo e esperar. Anos depois, na época de sua juventude, ao entrar numa igreja, Plínio observou com admiração o padre vestindo um paramento diferente, amplo, muito digno, e que lhe caía ao longo do corpo, cobrindo-o por inteiro. Tendo inquirido, explicaram-lhe tratar-se da casula gótica, comum na Idade Média, cujo uso não estava sendo restaurado em substituição da anterior, idealizada no período barroco, segundo uma mentalidade mais festiva. Pode-se imaginar um comprazimento de Dr. Plínio ao constatar que sua preferência estava em total acordo com a tradição da Igreja. Contudo, aos olhos de Deus, aquele ato de submissão havia sido feito. Essa veneração em relação à Igreja, ele a levava tão longe que, conforme suas acimas transcritas, abrangia também a civilização cristã, procurando se adaptar até nas mínimas coisas. Por exemplo, desde menino ele tinha verdadeira repulsa pelas ervilhas, pois a aspereza própria ao contrário interno daquelas bolinhas verdes, em contato com o paladar, chocava seu temperamento, tão amante da harmonia e avesso às contradições. No entanto, percebendo ser um alimento que o mundo católico tinha assimilado por influência da Igreja, ele forçou a si mesmo a despojar-se da aversão e passou a servir-se dele. Em suma, os encantos de Dr. Plínio não se restringiam a um ou outro aspecto da Igreja, mas tudo o que nela tocava era para ele divino e não deixava de amar nada. Meu espírito ficou felizmente incapaz de funcionar, a não ser em função de Nosso Senhor e da Igreja, porque aquilo é um padrão segundo o qual tudo se julga bem. Mas essa incapacidade, eu noto que é uma lucidez, percebo que não vejo, e que o pouco que vejo, vejo melhor olhando através daquilo, e que através daquilo
eu vejo tudo. Foi assim que consegui ser fiel. Foi assim que adquiri a sabedoria. Não foi por uma constituição de minha própria cabeça. Com que amor? Digo isso. Foi aprendido da Igreja Católica, como um filho aprende nos braços de sua mãe. Sem a Igreja Católica, este filho não teria sabedoria nenhuma. Tudo vem dela. Vem a graças, vem o ensinamento, vem tudo. Aqui eu estou vendo neste livro uma carteirinha de Plínio Correia de Oliveira, onde ele diz: carteira de identidade católica, que tem os dados dele, uma carteirinha como se fosse uma identidade. E diz aqui: sou católico. Em caso de acidente ou doença, desejo um padre. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Uma vida marcada pela fidelidade à Igreja. O autor viu o Dr. Plínio comovido até as lágrimas só por duas razões na vida. Em certos momentos, pela recordação de Dona Lucília, sobretudo logo após seu passamento, e em outros, a propósito da Santa Igreja. Destes, os três mais marcantes foram sem dúvida os seguintes: quando, em fins da década de 1950, ele se retirou num pequeno cômodo da casa onde costumava se reunir com os seus seguidores, e chorou longa e copiosamente, prevendo pelo discernimento dos espíritos as difíceis situações pelas quais a Igreja teria de passar, na Semana Santa de 1966, falando mais uma vez sobre os sofrimentos dela e, por fim, em 7 de junho de 1978, aniversário de seu batismo, ao ouvir a referência a ele enquanto sendo filho e fruto da Santa Igreja. Vira católicos et totus apólitos et totissimus romanos. Esse elogio arrebatava o seu coração, porque era o que mais lhe podia causar honra, alegria e glória. As palavras proferidas nesta última ocasião não contêm uma rigorosa descrição doutrinária sobre a Igreja, mas nelas se exprime a poesia de um varão que fala sob a ação do Espírito Santo ao contemplar a Igreja de forma direta e profunda. Aquela Igreja a quem amo tanto, que fico até incapaz de falar sobre ela, e simplesmente, ao se pronunciar o nome, eu já sou incapaz de dizer depois o mundo de elogios e de amor que em minha alma existe. Enquanto houver Igreja na Terra, a minha vida tem razão de ser. Se algum dia ela tiver que morrer, eu morreria amando a ela, de um amor que, de algum modo, tem laivos de adoração. Mas, quando eu a visse morrendo, eu morreria também, porque a vida já não seria mais nada. Os meus ossos se desligariam, toda a minha vida se desarticularia, porque o sol dela não estaria mais presente. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nessa circunstância, ele procurou explicar o motivo daquele pranto. O autor acredita que a forte emoção o tomou porque a graça de união com ela era tão robusta, autêntica e irresistível, que no coração dele não sobrava espaço para mais nada, como Santa Teresa de Jesus, cujo vivo amor a Deus lavava-se a sentir a alma prisioneira no corpo. Tal foi o amor de Plínio Correia de Oliveira pela Igreja durante sua longa e luminosa vida, amor sempre crescente, que veremos desdobrar-se em 1000 reluzimentos ao longo desta obra. O encontro com o Sagrado Coração de Jesus. Deus é a ordem, e ao criar, forçosamente tudo fez de modo desigual, com harmonia, perfeição e hierarquia. A criatura humana, saída das mãos divinas pelos dons, plena de dons, regalias e privilégios naturais e sobrenaturais, era admirável na sua excelência. E os próprios anjos, quando contemplavam nossos primeiros pais, se encantavam por ver a beleza que Deus havia posto em ambos. Nesse universo hierarquizado, o papel de Adão e Eva no paraíso terrestre, ou melhor, nesse universo hierarquizado, o papel de Adão e Eva no paraíso terrestre, se não tivessem cometido o pecado, seria o de servirem de arquétipos para toda a humanidade que lá nascesse, de maneira a seus descendentes os olharem como ponto de referência para compreender o Criador.
No entanto, houve a queda, e eles então foram expulsos do Éden para este vale de lágrimas. Após o pecado e a saída do paraíso, vemos Deus Pai colocando-se como modelo invisível e se manifestando aos homens através de figuras angélicas. Como se comunicou ele a Noé anunciando o dilúvio? Terá sido em visão, em sonho ou por meio de um símbolo? Não o sabemos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó tiveram contatos com o sobrenatural, mas era um Deus que não podiam tocar e ao qual não se tinha acesso. Ao rezarem a ele, que provas havia de que sua oração estava sendo atendida? Também não se sabe. Portanto, os homens possuíam uma ideia etérea de Deus, deduzida a partir das demonstrações de seu poder, como consta nas Escrituras. Era Deus quem conferia virtude ao cajado de Moisés, quando este estendeu a mão para abrir as águas do Mar Vermelho, conforme Êxodo 14, 15, 22. Quem fazia tremer o Sinai entre fumaça e fogo, fulgores, raios e trovões, ante o olhar aterrorizado dos hebreus reunidos na base do monte, enquanto Moisés subia ao cume, conforme Êxodo 19, 16 a 20. Quem abria a terra para deglutir Coré, Datã e Abirom revoltados contra Moisés, e enviava o fogo sobre os 250 seguidores deles, conforme Números 16, de 1 a 35. Quem, pela invocação de Elias, mandava fogo do céu para consumir a vítima e até as pedras do altar, conforme 1 Romanos 18, 20, 38. E ainda outras 2 vezes para devorar 2 capitães, cada um com 50 soldados, conforme 2 Romanos 1, de 9 a 12. Embora Deus esteja presente em todas as partes e seja sumamente visível, nós não o vemos, porque nossas vistas são insuficientes e nos falta a luz da glória. Como disse ele a Moisés: não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Êxodo 33, 20. Deus quis estar próximo dos homens. Ora, querendo Deus entrar em contato conosco, era indispensável que ele se manifestasse de forma sensível, pois, sendo a natureza humana um composto de corpo e alma, é-nos impossível conhecer por pura abstração alguém impalpável, que habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. E tanto quis ele comunicar-se conosco que enviou seu Filho unigênito, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao mundo. São Tomás afirma com clareza que uma das razões pelas quais ele se encarnou foi para estar mais próximo de nós e manifestar o Pai àqueles que nunca o haviam visto, conforme João 1,18, 14, 9. De maneira que o homem tivesse na terra uma noção bem aproximada da visão de que gozará no céu. Portanto, conhecendo nosso Senhor, poderemos conceber quem é Deus. Somente o Filho é capaz de revelar o Pai, porque é um dom com ele e conhece-o desde toda a eternidade, conforme ninguém. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Assim, o início de uma nova fase de nosso relacionamento com Deus tomou uma perspectiva extraordinária quando, de repente, a luz se fez dentro de uma gruta em Belém. Gestado no seio virginal de Maria Santíssima durante 9 meses, nasceu de forma miraculosa o próprio Deus feito criança, num momento crucial, reservado desde a eternidade, para oferecer a salvação a todos. Por 33 anos ele esteve ao nosso alcance, vivendo em nosso meio, para nos ensinar. Embora sua divindade se ocultasse sob os véus da humanidade, como exigência à nossa fé, ele deixava transparecer nas ações, nas palavras, no olhar, nos cabelos, nos gestos, nas ressonâncias de seu timbre de voz, no modo de andar, e também através das manifestações sobrenaturais e dos milagres. Quem é Deus? Era a perfeição divina que se exprimia com aspecto humano, a santidade que aparecia de forma sensível para ser um modelo acessível, de maneira a, imitando, podermos agradar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Assim, a divina figura de Jesus Cristo domina todo o plano da criação, além de redentor e vítima expiatória, oferecendo um sacrifício único e definitivo, além de profeta que cumpre a própria profecia. Ele é o centro da história, em função do qual esta se divide em duas fases, antes e depois. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, conforme se lê na Escritura. Dele partem todas as criaturas e para ele todas devem convergir. Ele é a causa eficiente, a causa exemplar e a causa final. O Antigo Testamento está coalhado de revelações da providência dos profetas, patriarcas e reis, que prognosticam e preparam sua vinda. E todo o desenrolar histórico após Nosso Senhor é uma decorrência dele. Constitui-se uma pleiade de apóstolos, discípulos e santas mulheres, seguidos por mártires, confessores e inúmeros fiéis que fazem parte do reino de Cristo. E verifica-se o fenômeno admirável pela qual a Igreja Católica vai se aprofundando cada vez mais no conhecimento de Jesus, o que se comprova, inclusive pela iconografia, se considerarmos a arte cristã desde os primórdios até o seu apogeu. De fato, quem entra nas catacumbas, por exemplo, e observa os desenhos que decoram seus rudes túneis de pedra, logo percebe que aquelas primeiras representações do Nosso Senhor, muitas delas são traçadas pelas mãos de futuros mártires. Não dão uma ideia aprimorada de como foi a face adorável do Salvador. No entanto, em épocas posteriores da insuficiência dessas imagens, surgiram pinturas e esculturas que talvez o retratem com mais propriedade do que o faria um artista contemporâneo dele. Como isso se deu? Porque para um pintor ou escultor da Idade Média ou dos séculos subsequentes, foi fácil plasmar num quadro ou esculpir uma fisionomia semelhante à do Santo Sudário? Apenas baseando-se nos dados fornecidos pela tradição ou pela leitura do Evangelho, isso é possível. Esta era uma realidade muito cara a Dr. Plínio. Imaginem que Nosso Senhor, para instruir os homens, mandasse um anjo trazer à terra o mais belo livro que já houve, os 4 evangelhos escritos. Entretanto, ele mesmo não viesse à terra, e nós não soubéssemos como ele é. A doutrina estaria toda naquele volume, mas não haveria o contato. O que haveria? Quer dizer, esse contato é algo que tem um papel muito importante. Com efeito, Jesus não se mostra a nós tão só pelos fatos extraordinários que encontramos ao abrir o Evangelho, ou pelo que ouvimos e lemos a respeito no catecismo, ou em tantos outros meios. Se, em sua grande misericórdia, ele nos dá tal conhecimento, não será, contudo, pela mera doutrina que formaremos uma ideia exata de quem é realmente o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, nem obteremos que ele se torne caminho e vida no concreto de nossas atividades e de nossa existência. Ao longo dos séculos, a graça vai modelando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo nas almas mediante uma experiência interior, fazendo-as participar de alguma forma, à maneira de prelibação, daquilo que terão na felicidade eterna. E isso é fruto da graça, uma espécie de revelação privada da verdade que nosso Senhor deu muito belamente à Igreja, à medida que ela se distanciava de sua vida terrena, levada pelo curso da história. Então, para consolar a nossa orfandade, ele nos deixou antes de tudo a Sagrada Eucaristia, mas deixou-nos também, por essas formas de produção, de evolução, de fixação, do senso dos fiéis, a imagem do seu sagrado rosto. Mas essa experiência se torna intensa, vigorosa, sólida e eficaz quando aquilo que se sentiu no fundo da alma a respeito de Nosso Senhor é encontrado refletido fora de si mesmo, numa outra criatura humana, isto é, num modelo. De fato, a via normal estabelecida pelo próprio Deus para o homem é que este se utilize das figuras para captar a fundo toda a realidade. Do contrário, será talvez apenas um bom conhecedor da teoria. Por isso, ele precisa ter alguém sobre o qual incida uma especial luz do Espírito Santo e que, iluminado por dentro, abra um caminho e represente a Jesus Cristo para a sua época. Na admiração a este como
Que espelho! Ele entenderá o Sermão da Montanha e os demais ensinamentos do Evangelho, e sua devoção à adesão do nosso Senhor Jesus Cristo aumentarão muito mais do que se lesse as Sagradas Escrituras inteiras, estudasse toda a teologia, ou recebesse a explicação de algum eminente didata. Em todos os tempos, Deus suscita modelos, varões ou damas, que, guardadas evidentemente as infinitas proporções entre criatura e Criador, têm os estigmas da santidade de Jesus Cristo, revivendo suas lutas e sua vida, seus êxitos e suas derrotas, as ignomínias de que ele foi alvo, suas glórias. Essas imagens vivas do Salvador estão sempre ao alcance de toda a humanidade, transmitindo sua experiência e cintilando como estrelas, a dizer: as vias de nosso Senhor para este século são estas. Ora, era necessário que no século XX, depois de tão grande decadência, quando a Revolução estava quase no auge e o demônio lograra a deformação da semelhança de Jesus em incontáveis almas, surgisse aos olhos do mundo um reflexo clamoroso no qual todos pudessem ver, analisar, amar e seguir a verdadeira fisionomia do Redentor para esta quadra histórica. Isso mostra como, por piores que sejam o tempo e as circunstâncias, por mais que os homens voltem as costas para Deus, afundando no ateísmo e no esquecimento do Evangelho, se a providência o quiser, Ele toma alguém e lhe dá um convívio com nosso Senhor, como poucos receberam. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. O convívio com Deus. Quantas multidões encontraram o Divino Mestre andando pelas graças, ou melhor, o convívio com Deus. Quantas multidões encontraram o Divino Mestre andando pelas praças ou pelas estreitas ruas de Jerusalém e Cafarnaum, prodigalizando milagres e curando os doentes pelo simples contato com a orla do seu manto. Os apóstolos, sem dúvida, foram os mais privilegiados, pois viveram 3 anos com nosso Senhor Jesus Cristo e presenciaram as situações mais emocionantes, vendo-o andar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, pregar às multidões, ressuscitar o filho da viúva, curar 10 leprosos de uma vez, libertar dos demônios os possessos, absolver a adúltera e confundir os fariseus, perdoar os pecados ao paralítico e ordenar-lhe que se levantasse, apanhasse a própria cama e fosse embora. Ou ainda, admirando-o cheio de cólera, tecer um chicote e expulsar os vendilhões do templo, derrubar as bancas de câmbio e espalhar o dinheiro pelo chão. Ou, contemplando na intimidade, almoçar na casa de Lázaro, estar com eles a sós no mar da Galileia e dormir na barca, pouco se importando em acomodar-se sobre uma almofada usada por pescadores, e depois, na tempestade, acalmar os ventos e o mar com uma só palavra. Eles contemplaram coisas maravilhosas. O mestre, sempre disposto a fazer o bem, pronto a atender quem se aproximasse para lhe pedir algo, quer de manhã, à tarde ou à noite, quer durante uma refeição ou um deslocamento. Aquele convívio intenso causava-lhe ao mesmo tempo estupefação, admiração, certo temor, grande confiança. Viam Deus? Viam um homem que não tinha personalidade humana, pois era o próprio Verbo da luz do mundo, que se fez carne e habitou entre nós. São João, logo nos versículos iniciais de sua primeira epístola, afirma: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, tem apalpado no tocante ao Verbo da vida. Porque a vida se manifestou, e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemo-vos estas coisas para que a vossa igreja e a vossa alegria seja completa. Que
Quem é esse homem e qual o poder de sua palavra escrita para dizer ter visto, ouvido e tocado? Os apóstolos, especialmente São João, tiveram esta experiência de se aproximarem de Deus, apalparem-no, sentirem as mãos dele e se apoiarem sobre seus ombros, e receberem o influxo de graças que dele saía. E o próprio São João, durante a ceia, querendo saber do Divino Mestre quem seria o traidor, pôs a cabeça em seu peito e ouviu as pulsações de seu coração. Ele foi, depois de Nossa Senhora, o primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus. Entretanto, isso que ao discípulo amado foi revelado há quase 12.000 anos, ou melhor, há quase 2.000 anos, um menino viu no momento em que cruzou as portas do santuário do Sagrado Coração de Jesus, e pela primeira vez seus olhos se detiveram na imagem do Salvador. Deparamo-nos, portanto, com um dos mais belos espetáculos de nossa época. A história desse menino, completamente incomum, que não viu Nosso Senhor como tantos em Israel, mas séculos depois de ele ter nascido, vivido e morrido na cruz, olhando para uma imagem, pôde conhecê-lo. É evidente que almas assim tocadas pelos dons do Espírito Santo, em contínuo colóquio com a Santíssima Trindade, têm mistérios profundos. O seu encanto pela virtude, pelo sobrenatural, por nosso Senhor Jesus Cristo é inefável. E, em geral, elas não encontram palavras para transmiti-lo aos demais, porque a linguagem humana não é suficiente para o explicar, nem os outros estão à altura de entender o que elas entendem, pois não veem o mesmo. No entanto, o que muitos místicos não lograram durante a história, a Dr. Plínio foi dada. Ele não se contentava com a experiência mística, mas a esmiuçava e procurava pô-la em termos tanto quanto lhe era possível, a ponto de fazer comentários verdadeiramente angelicais. E ao tratar a respeito do Sagrado Coração de Jesus, ele explicava com impressionante propriedade aquilo que viu e ouviu, como acompanharemos ao longo deste capítulo. Cabe-nos contemplar, pelos olhos de Dr. Plínio, este aspecto capital que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Os textos a seguir nos revelam, em última análise, o fundo de sua alma, uma vez que, em repetidas ocasiões, ele afirmou ser este o cerne de toda a sua piedade, de toda a sua vida espiritual. De outro lado, percebe-se que ele fala não só com a inteligência, mas sobretudo com o coração, pondo de manifesto seu amor e adoração por nosso Senhor, embora não tivesse tempo para se sentar junto a uma escrivaninha e escrever a respeito do Sagrado Coração de Jesus, como os teólogos do século XIX. Deixou ele um verdadeiro arsenal de explicitações, suficiente para compor uma obra sobre o tema. O autor teve a graça de ser testemunha direta de muitas de suas narrações sobre o discernimento que lhe foi concedido a propósito de Jesus. Ouvi-lo comentar essas impressões de tal altíssimo quilate sobrenatural enchia de respeito e veneração por sua pessoa. Com efeito, se o que ele externava de sua sublime contemplação já era de extasiar, o que terá sido essa luz inefável, vista por ele, com especial auxílio do Espírito Santo? Dr. Plínio mesmo reconhece que não pode traduzir em palavras tudo quanto viu. Esperamos no céu, ao menos, participar com ele da glória concedida aos puros de coração. Quanto a ele, ainda muito pequeno, descobriu no centro da ordem do universo, tão admirada e analisada, o próprio coração de Jesus. Este é quem eu procurava. Tomando Nosso Senhor como ele foi, com toda aquela elevação, bondade, calma, distância e intimidade que ele tinha em relação às coisas, se percebe que ou o gênero humano é uma pagodeira sinistra, uma espécie de sarabanda prenunciativa do que há no inferno, ou deve haver no seu centro e ápice uma figura em torno da qual os homens se ordenem, obtenham a virtude e o bem, e enfim, sejam como devem ser, porque ele é como é. Quer dizer, diante da revelação, o senso do ser exulta, como que diz,
esse centro tinha de existir. Não foi com base numa leitura ou num estudo que Dr. Plínio desenvolveu essa teoria, mas a partir de uma experiência mística, posta pela graça no fundo de sua alma, a respeito da fisionomia de Nosso Senhor. A seguir, ele montava uma cena muito interessante de uma pessoa contemporânea da vida terrena de Nosso Senhor, que, sem o conhecer e levada apenas por um misterioso sentimento, fruto da inocência e, quiçá não totalmente explícito, passasse anos rezando para encontrar um homem como ele, perfeitíssimo, grandioso e ao mesmo tempo manso e humilde de coração, capaz de expulsar os vendilhões do templo e depois curar um leproso. Continua Dr. Plínio. Poderíamos imaginar, por exemplo, um caso irreal, mas que seria lindo. Um chinês que tivesse saído de seu país em linha reta, rumo ao Mediterrâneo, atravessando os mais variados povos, levado pela ideia confusa de que, à força de ver gente, ele encontraria alguém que ele não sabia quem era, mas que lhe preencheria a alma. Na metáfora desse chinês, que percorresse terras à procura de alguém, reconhecesse a história de Plínio quando menino. Com efeito, não devemos nos esquecer que, aos 5 anos, tendo conhecido o pai, a mãe, os tios, a governanta e muitas outras pessoas, ele já havia feito uma coleção, dando-se conta da hierarquia existente entre as almas. Este é diferente daquele. Aquele podia ser protótipo deste, porque é mais do que o outro, mas também não é completo. Em certo momento, ávido à procura do arquétipo, pôs-se o problema. Quem está no auge da coleção? Onde está o pináculo que representava todo o resto? Porque eu vejo bem em mamãe, vejo qualidades nos demais, mas onde isso deflui? Depois, admirando a pulcritude de um monumento, um móvel, um vaso, um vitral, um órgão, dizia de si para consigo: esses objetos são muito belos, mas tem que haver um ponto de onde tudo parte. Onde está a arquetipia? Ele obteve a resposta aproximando-se da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que está no altar lateral esquerdo, à frente da igreja, de mesmo nome, em São Paulo. Ali, seus olhos se encheram de alegria e sua alma aquietou-se quanto ao ponto de interrogação que carregava. Pode-se dizer que aí se deu fiat lux, a fagulha inicial, já efetiva e não só afetiva, da união dele com Nosso Senhor, pois se, antes desse encontro, aos 3 anos de idade, quando considerava a imagem conservada no aposento de Dona Lucília, sentia-se enormemente atraído pelo coração de Jesus. Nesta ocasião, ele foi arrebatado. E como, por causa do discernimento dos espíritos e do profundo dom de contemplação, ele via mais as almas do que as fisionomias, não divisou logo a escultura, mas primeiro penetrou na alma do divino Salvador. Ali estava a síntese, o modelo mais elevado, reunindo toda a bondade e a verdade que ele via nas outras almas, todas as belezas esparsas em torno de si. As virtudes que as pessoas deveriam ter e não tinham, ou que algumas possuíam de forma incompleta, encontravam-se seu unum em Nosso Senhor Jesus Cristo. Os palácios, as catedrais, os órgãos, os vitrais, enfim, todo o resto que admirava, apresentava um nexo lógico com ele, porque só se explicava em função dele. Estava coadunado e harmonizado em torno dele. Então, concluiu: aqui está o arquétipo da humanidade e de tudo que existe, o ponto monárquico de todo o universo material e espiritual criado. Este é quem eu procurava. Vejamos aqui o testemunho dado por ele sobre o encontro com o Nosso Senhor na infância e como sua alma já estava preparada para isso. Em pequeno, eu tive a felicidade sem nome de ser batizado e de conhecer a ele, ser tocado pela graça
da devoção a Ele, especialmente na atitude de mostrar o seu coração. Foi como um encontro pessoal que me fez entender as coisas que, se não o tivesse encontrado, escapariam à minha consideração. Nossa Senhora obteve que fosse posto em minha alma, pela inocência, um movimento metafísico fortíssimo para o centro de tudo, de maneira que, quando o encontrou, de alguma forma já estava aberta para ver isso nele. E eu não tenho como agradecer a Nossa Senhora por ter pedido e alcançado isso para mim. Mas eu vejo bem que esta devoção a Ele vingou em mim de modo tão profundo e tão pouco vulgar em um menino daquela idade. É porque já havia em mim uma apetência para o maravilhoso e para o absoluto, que a inocência me dava. E houve um encontro. Seria, portanto, um ponto como o chinês levado àquele movimento metafísico e que encontrou a nosso Senhor. É com grande alegria e prazer no coração que eu termino mais esta leitura. Se essa leitura lhe foi útil, você pôde acompanhar do início ao fim e pôde engrandecer de alguma maneira a tua vida, e você queira contribuir para que essas leituras continuem sendo feitas, isso como uma troca de energias, né? Você usufruiu de um trabalho e, se achar viável, pode estar contribuindo com esse trabalho também. Então, se você quiser contribuir com esse trabalho, abaixo aí na descrição você tem aí os dados para que você possa contribuir também e fazer a troca de energias, pois é dando que se recebe. Eu dei o meu trabalho a vocês através desse áudio e, caso seja da tua vontade, eu poderei receber alguma coisa em contrapartida de quem está ouvindo.